Bom, então, para falar sobre isso que o próprio Matheus já comentou, né, essa questão das limitações, foi um trabalho muito interessante lá da Federal de São Carlos, que eu participei da banca, esse ano ainda, né, em que o que ele fez? Ele usou métodos mistos, né, usou pesquisa qualitativa e quantitativa, e entrevistou uma centena de desenvolvedores mobile que usavam cross-platform para tentar ver, primeiro, quais eram os critérios que eram importantes para eles na hora de decidir que plataforma utilizar, se eles estavam felizes com a plataforma, quais eram os problemas que eles tinham com o desenvolvimento, né? E, e o que eles achavam que seria importante de melhorar nessas plataformas, né? É um trabalho bem legal, né? Eu passo depois para vocês os detalhes, mas rapidamente, só explicando para vocês, né? Então, o que é usar métodos mistos, né? Ele fez que ele chamava que a gente chama de revisão da literatura cinza e acadêmica, ou seja, usou blogs, white papers e artigos, né? Entrevistas intensivas, então ele entrevistava essas pessoas, algumas perguntas abertas, depois com perguntas fechadas, um questionário para colocar notas, e ele também fez um estudo de caso, né? Ele pegou um aplicativo que estava, acho que era de nativo, ele migrou para React, algo desse tipo. Então, ele fez um estudo assim bem completo, com várias visões, né? E aí, por exemplo, a primeira coisa que ele levantou, que tem a ver com o trabalho que eu vou passar para vocês, é assim, primeiro, tá, como é que eu comparo essas ferramentas, né? Cross-platform, porque existem muitas opções, embora hoje no mercado você tenha Ionic, React Native, né, e Flutter como sendo as mais populares, mas dependendo do nicho que você vai trabalhar, você vai talvez ter que optar entre uma coisa e outra, né? Então, assim, ele primeiro levantou quais eram os critérios. Então, o I era importante, usar API nativa, ferramenta de desenvolvimento, ferramenta de teste, ferramenta de depuração, curva de aprendizado, né? Maturidade, evolução da ferramenta. Então, ele levantou esses critérios e ele pedia, né, para os entrevistados dizerem quais eram os mais importantes, tá? Então, ele entrevistou 95 pessoas, 45 brasileiros, 31 europeus, 11 norte-americanos, né? 90% era da indústria, 30% trabalhavam eram programadores mesmo, eram os devs, né? 13% era full stack, né? Na minha época a gente chamava de corner job, né? Que o cara faz tudo, né? E tinha os gerentes, né? Assim, os engenheiros de software, pessoas que trabalhavam gerenciando as equipes, né? 27% eram de empresas pequenas e 37% de grandes empresas, né? Então, para vocês terem uma ideia, assim, o que eles colocavam como critérios mais importantes, que eles acham, por exemplo, responsividade. Então, eles acham que quando você vai escolher uma plataforma, o tanto que essa plataforma oferece de responsividade dos componentes é fundamental na escolha, né? Manutenabilidade, né? Então, tipo, a gente vai ver que existem variações entre uma plataforma e outra, então eles levantaram lá, 92% acho importante. Viabilidade a longo prazo, que é um pouco que eu estava tentando comentar para vocês, né? Nós, programadores, a gente vai muito no impulso, o que é legal para eu desenvolver, o que é mais rápido, o que é mais fácil, qual é a do momento que a pessoa está falando. Mas depois, essa ferramenta ela vai continuar evoluindo, porque vocês imaginam, a empresa vai gastar todo o dinheiro para montar uma equipe, treinar uma equipe, comprar APIs, por exemplo, né? Plugins, treinar as pessoas e essa ferramenta morre, né? Como eu expliquei para vocês na primeira aula, todo ano chega uma ferramenta nova que o pessoal quer aprender aqui na disciplina e ela vai morrendo, né? Então, deve ser desesperador para a empresa fazer isso, tá? Bom, facilidade de desenvolvimento, né? Óbvio, documentação, né? É muito importante e desenvolvimento de UI, né? O Henrique fez um comentário aqui. Ainda chama o full stack assim, professor. A galera chama o departamento inteiro de ser full stack. Pois é, na minha época, né, a gente chamava de anapropégua, né, que é analista, programador e filho de uma égua, né? Que o cara faz tudo, né? Então,
vamos voltar aqui para a gente terminar mais rápido, que já são 5h30. Então, é o seguinte. Então, aí depois, pessoal, ele fez, né, um questionário de 10 perguntas para essas pessoas dizerem sobre a plataforma que eles programavam, como é que eles se sentiam. Por exemplo, minha ferramenta é a melhor escolha disponível atualmente, né, a P2. Ou então, a P5. Nunca tive problema em acessar alguma função do dispositivo, né? Acho que o Matheus falou aqui das limitações, né? Ou então, o pessoal da turma teve muito problema quando eu passei um artigo, quando eu passei um aplicativo que era para usar socket para o cara comunicar um celular direto com outro celular. Uma coisa bem simples para fazer um jogo, e eles não conseguiam fazer isso sem passar por um servidor nas plataformas cross que eles usaram, né? Então, assim, vai ter funcionalidades que não vão casar bem com a ferramenta cross, né? Consigo instalar minha ferramenta rapidamente, é justo o que foi pago, né? E aí, e aí tem vários outros critérios, né? Lá na dissertação vocês têm mais detalhes, mas aqui, eu levantei, trouxe só um resumo para vocês verem, né? De 1 a 5, né? Porque é usando o Likert, né? O que ficou melhor, o que teve, que os programadores que programavam deram melhores notas, foram o Flutter, né? Então, dos entrevistados, na média de todas essas notas, no final ficou 4,14, né? A única que teve mais aspectos negativos foi a P14. Vamos dar uma olhadinha o que é que ela é. Ó. Tenho segurança de conseguir migrar meu aplicativo facilmente, caso minha ferramenta esteja me impedindo de progredir. Então, o pessoal aqui já está sentindo que, por usar uma linguagem diferente, né, por usar Dart, talvez, se ele tiver que migrar para outra ferramenta, ele vai ter dificuldade em migrar esse código, né? Isso pode ser um problema. Então, assim, hoje, né, na pesquisa aqui do menino da UFSCar, né, foi a ferramenta que pareceu que os desenvolvedores, os engenheiros de software e os full stack, né, que trabalham, colocaram como sendo a melhor, né? Poxa, tem aqui no slide. Então, ó, os que têm menor concordância, né, nunca tive problemas em acessar alguma função, então tem, né? A questão de migrar, como eu falei para vocês, e utilizo tecnologias que muitas outras pessoas estão utilizando, né? Que é a P17 aqui, ó. Tem também os negativos, né? Que assim, meio que óbvio, que é como eu falei, você está usando Dart, você está usando coisas um pouco diferentes. Então, até para pegar um cara Flutter e conversar com um cara React Native, não tem muito a ver, né? Então, isso pode ser complicado. Aqui algumas coisas que o pessoal fala nas questões abertas, né? Ó, animação fluida, que é o objetivo do Flutter, né? Colocado sempre como sendo esse a vantagem, está mais próximo da experiência do nativo, né? Está crescendo muito, ganhando espaço. Bom, por ser a ferramenta nova da Google, a comunidade ainda é pequena se comparado com as outras que já estão mais estabelecidas no mercado, né? Mas está mudando rápido. E aprender uma linguagem muito específica para utilizar a ferramenta pode ser ruim, né? Que é o caso do Dart que eu falei para você. Já o React, pessoal, você vê que a React Native, né? Quem programa React Native aí acorda, olha aí para o monitor, vê o gráfico. Dos 15 entrevistados, vê que os caras não estavam muito contentes, né? Então, eles já começaram a mostrar desavenças com relação àqueles 20 critérios, né? E a nota, no final, já ficou bem mais baixa, né? E as que tiveram mais problemas, a questão de rapidez, ó, P20, meu aplicativo é tão rápido quanto o nativo, então, eles já acham perceptível que não é. A questão de migrar, já estão achando preocupante, e também acessar funções de dispositivo, né? Se a gente for nas questões abertas, fala um pouco do que eu comentei para você, né? Se você não está desenvolvendo de forma contínua, você tem que atualizar um aplicativo depois de um ano, porque ele parou de funcionar, né? Porque ele usava lá uma API que foi mudada, ou mudou a maneira do React funcionar, ou do nativo funcionar, e ele não se adequa, né? Então, isso aí é bem ruim para a longevidade de quem desenvolve e quem adota a plataforma, né? Bom, mais informações, então, pessoal, tem o texto da dissertação. E aí também vocês depois podem procurar na internet, tem alguns desses depoimentos, né, Nubank, iFood,
por que eles migraram de uma plataforma para outra, né? Como eu comentei com vocês, tem a entrevista do Márcio, eu vou até tentar separar lá no YouTube, que fica melhor para vocês, que ele vai falar do desenvolvimento desse aplicativo. É um professor lá de Quixadá que participa de uma empresa que desenvolve esse aplicativo de treino, e eles usam React Native. E ele fala, como ele também é professor, ele mostra um pouco a visão, é a seguinte, cara, você tem que aprender as duas coisas. Você tem que aprender cross-platform, porque se você vai para o mercado hoje, 90% das vagas é cross-platform, né? Mas você tem que aprender nativo, porque para mudar algumas coisas, às vezes na urgência, você tem alguns tipos de ferramenta cross-platform, como é o caso do React Native, que você consegue ter acesso ao código nativo para fazer determinadas mudanças. Então, é importante que na faculdade vocês tenham as duas experiências, né? Se puder aprender os dois e praticar mais no cross-platform, porque é onde você vai conseguir vagas de empregos, faça essa opção, mas não se limite a aprender ou fechar a cabeça, baixar a cabeça e aprender uma única plataforma, né? Porque as coisas evoluem muito rápido. O nativo é meio que uma segurança para te ajudar a passar de uma plataforma para outra. O Henrique tem um comentário aqui. Colegas meus usaram o React Native para iOS e agora usam o Swift mesmo. Falaram que o React em comparação é muito problemático mesmo, né? Pois é, aí também o que está acontecendo muito também, no Henrique, o pessoal, mesmo que para programar só para Android, está usando cross-platform, né? Por achar que é mais rápido de desenvolver ou por ter já as habilidades que o cara tem da versão web, né? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso, né, hoje. E aí eu vou